A jornada de volta para quem a gente realmente é exige uma união bem profunda, a da cura psicológica com a tecnologia espiritual da Kabbalah. É um caminho para a gente descobrir uma identidade que vai muito, mas muito além daquela personalidade que a gente constrói só para sobreviver. E essa exploração toda começa com uma pergunta fundamental, né? Pensa aí, quem a gente é quando não tem ninguém por perto? Quando ninguém está olhando? Esse é o ponto de partida para a gente começar a desvendar as camadas do eu que fomos construindo. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse aqui é o nosso mapa da jornada, tá? A gente vai começar entendendo o problema, essa máscara, para no final chegar na solução definitiva. Então, vamos começar por aí, examinando de onde vem essa máscara que tanta gente usa. É uma personalidade que foi construída para a sobrevivência e não para a autenticidade. Olha, a psicologia explica que esse tal de eu falso nasce lá na infância. É quando a criança percebe que, para garantir o amor e a aprovação dos pais, às vezes precisa esconder o que sente de verdade. Isso acaba gerando uma desconexão que lá na vida adulta pode virar um sentimento bem profundo de vazio. E o mais interessante é que esse conceito da psicologia tem um paralelo certinho na Kabbalah. Lá, isso é conhecido como comportamento reativo. É uma natureza que é totalmente movida pelo ego e por aquele desejo de receber apenas para si mesmo. Só que viver assim, como esse eu falso, tem um custo. E é um custo bem alto, tanto espiritual quanto emocional, como a gente vai ver agora. A Kabbalah usa um termo muito forte para uma consequência dessa vida reativa, pão da vergonha. Sabe aquela sensação de conseguir algo, mas lá no fundo sentir que não mereceu? É uma felicidade que até vem, mas some rápido, e o que fica é um vazio. E o ponto crucial é esse. Essa sensação de vazio é toda alimentada por um desejo egocêntrico, que mantém a gente desconectado de uma realidade maior, de um propósito. A gente fica focado só no mundo físico, que é, acredite, só 1% de tudo que existe. Bom, se a gente já entendeu o problema, vamos agora focar na solução, né? Que é descobrir a nossa verdadeira identidade, aquela que está por baixo de toda essa máscara. O primeiro passo para essa descoberta é a gente perceber o que não somos. E para começar, não somos apenas esse corpo físico. Também não somos o nosso nome, a nossa profissão, nem mesmo o nosso sofrimento. É preciso começar a desapegar a nossa identidade desses rótulos externos. E quando a gente faz isso, o eu verdadeiro começa a aparecer. E o que ele é? Uma alma imaterial, uma faísca, uma centelha da luz infinita, o Ein Sof, que mora dentro de cada um de nós. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só, enquanto o nosso eu reativo fica operando nesse 1% do mundo físico, o nosso eu verdadeiro pertence à realidade invisível, a dos 99%. É a dimensão onde mora o nosso propósito e a plenitude de verdade, aquela que não acaba. Então, a pergunta é, como a gente acessa esse eu verdadeiro? O caminho é um processo que a Kabbalah chama de Tikkun, que é a retificação da alma. E Tikkun não é sobre consertar algo que está quebrado, não. É mais sobre completar, elevar a alma para um estado de realização maior. É basicamente a missão da nossa vida. Esse processo tem uns passos bem práticos. Primeiro, a gente tem que identificar nossos gatilhos, onde a gente reage no automático. Depois, é ressignificar cada obstáculo. Ver cada desafio, cada pessoa difícil, não como um problema, mas como uma alavanca para a nossa evolução, uma chave para o nosso Tikkun pessoal. Agora, vamos dar uma olhada na principal ferramenta para a gente conseguir fazer o Tikkun, a prática consciente de criar um espaço entre o estímulo e a nossa resposta. Pensa numa situação de desafio. Aquele nosso vício em pensamentos e emoções do passado entra em ação na hora. O impulso reativo de raiva, de medo, de frustração, ele simplesmente dispara. Mas é exatamente nesse momento que a gente pode fazer uma escolha, parar esse impulso deliberadamente. Essa é a ferramenta da resistência. Essa pausa consciente, esse ato de se tornar ninguém por um instante, se desligando da identidade física, é como entrar num campo unificado de pura consciência. Isso abre um espaço para que a luz do entendimento, a Binah, entre e ilumine a sua ação toda. E, finalmente, vamos explorar o objetivo final dessa jornada toda, que é alcançar uma equivalência de forma com a força criadora do universo. A sabedoria antiga ensina que o desejo mais profundo da nossa alma não é só receber, mas é emular a natureza doadora do Criador.
O ponto crucial aqui é a transformação da intenção, da Kavaná. É a gente mudar de um desejo de receber só para si para um desejo de receber com o objetivo de compartilhar. É nesse ponto que o ser humano deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o criador da própria luz. E isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. Se aquilo que acontece na nossa mente e no nosso coração é o que fundamentalmente cria o nosso mundo físico, o poder de criar uma nova realidade está de verdade dentro de cada um de nós. A questão que fica é, que realidade a gente vai escolher criar?